Bom dia, boa tarde, boa noite. Programa especial. O melhor goleiro brasileiro do século XXI. O Bruno Corrêa selecionou 32 goleiros. É difícil, hein? Tem uns nomes aí que é complicado. A gente até vamos fazer umas menções honrosas aí depois. Agora, né? Não vamos fazer as menções agora, né? Antes de começar, né? Por exemplo, nomes que saíram dessa lista, né? O Júlio César, o goleiro, o Horácio. O Horácio tem um nome. Júlio César jogou pelo Corinthians. Campeão brasileiro em 2011 pelo Corinthians e depois Bragantino, enfim. É um goleiro que tem uma história bonita com o Corinthians e tudo mais, mas tecnicamente é um goleiro, né? Tem goleiros aí que também são questionáveis tecnicamente, mas enfim, eu acho que a saída do Júlio César acho que é justa dentro das opções aí. E a gente tirou o Danilo também, né? Danilo da Chape. Isso, a gente tirou. E a gente tirou o Danilo, né? O goleiro da Chapecoense, né? Que faleceu naquele acidente trágico em 2016, lá, enfim. Ele que, inclusive, foi quem levou, ele fez defesas muito importantes, né, nesse caminho da Chapecoense, né? Enfim, é um goleiro histórico paranaense aqui também, inclusive. Né? Inclusive, infelizmente, poderia ter tido uma carreira maior, né? Mas que foi abreviada, né? Outros goleiros que a gente chegou a pensar, que cogitar, né? O Arley, né? O goleiro do Goiás, né? Histórico goleiro do Goiás, né? Não vai entrar nessa lista, nem quem sabe, né? A gente falou do Thiago Volpe, né? Que também é um outro goleiro que poderia estar. Eu pensei no Wilson também, que é um goleiro que fez história no Figueirense, no Curitiba, né? Outro goleiro que eu cheguei a comentar que poderia também, um goleiro que tecnicamente fez bom, mas assim, foi inconstante em certa parte da carreira, depois da metade, assim, foi o goleiro Diego, goleiro que foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Paranaense, né? Quem mais que a gente faltou, que a gente tirou aqui? Basicamente esses, né? Eu cheguei a comentar do Bosco, né? Que fez um começo de século bom no esporte, mas depois preferiu ser o reserva do Rogério. Sim. Né? Acho que é isso, né? Diego, Arley, Wilson, Tadeu. Aí temos um nome polêmico que vai aparecer, que daqui a pouco nós vamos falar dele. Bom, a gente pegou vários critérios, né? História, jogos, currículo, títulos, destaque no clube, né? Etc. Né? Queria dar um destaque também para o nome que ficou de fora, Demisson, ótimo nome, goleiro do Maringá. Não pode deixar de destacar. Eu fiquei pensando, não é o goleiro do Maringá. Não tem destaque, mas rapaz, joga muita bola. Eu acho que ele é um goleiro muito alto nível para uma Série D com o Campeonato Paranaense. Mostrando nos jogos. Brincadeiras à parte, mas realmente, um grande goleiro aí que, se tivesse num time maior, podia ter destaque para manter. Talvez alguns desses nomes. E só ressaltando aí que a escolha dos nomes foi dentro do que os goleiros fizeram nas 4 linhas. Já a galera vai entender a referência. Só de futebol. Claro, uma questão... Esquece polêmicas. Esquece o que fez extracampo. Exato. Começar aí, né? Agora como a gente tá em 3, vai ficar. Vai ter o desempate pronto já. Não vai ter empate. Só uma questão, a gente fez o sorteio, eu fiz o sorteio, né? Os cabeças-chave a gente definiu mais ou menos goleiros de Copa do Mundo, né? Isso. Aí tem alguns que tiveram Copas que eu acabei não colocando, mas eram 8, né? Nomes de Copa, não tinha como fugir disso, né? Então. Foram cabeças-chave aqui o Cássio, o Ederson, o Dida, o Júlio César, o Marcos, o Rogério Ceni, o Alisson e o Everton. Foram os cabeças de chave dessa escolha aí. E aí eu fui fazendo o currículo de alguns, né? É difícil olhar o currículo de 32 nomes, né? Mas assim, eu olhei de alguns dos principais, né?
desses nomes aí para a gente poder destacar, né? Um pouquinho, e detalhe, né? Que eu tava falando antes do programa, falei, mas tem muita gente, alguns goleiros que fizeram muito nos anos 90, igual a gente tá falando do Dida, ou do Marcos na Libertadores, né? Que conquistou a Libertadores no século XX, né? Sim. Então, a gente não pode, né? Talvez com um empate, de repente, né? A gente pode pesar, mas assim, não nessa questão de falar, usar como um critério para vencer um outro goleiro, né? Lá. É aquele negócio, a gente destacou que tem muitos critérios para serem avaliados, então no final das contas não vai conseguir chegar a um critério objetivo. Então cada um vai na sua, título, a história, número de jogos, são recordes, prêmios e etc. Né? É isso. Mas vamos lá. Vamos lá, eu vou destacar o primeiro cabeça de chave aqui primeiro, que é o Cássio, né? Atualmente ele tem 36 anos. Foi o terceiro goleiro na Copa de 2018. Aí ele está desde 2012 no Corinthians, né? Foi regulado no Grêmio, enfim, passou pelo futebol holandês, PSV e tudo mais. Ganhou Libertadores, Mundial, assim, importantíssimo, decisivo. Né? 2 brasileiros pelo Corinthians, 4 em 2015 e 2017, 4 campeonatos paulistas, Recopa, o jogador com mais títulos na história com a camisa do Corinthians e o segundo jogador com mais partidas com a camisa do Corinthians também. Foi a seleção craque do Brasileirão em 2015 e o Bola de Prata, atual Bola de Prata, em 2022. São alguns requisitos do currículo do Cássio, itens do currículo do Cássio, que vai enfrentar o Marcelo Lomba. Aquela questão, agora a gente comentou, né? Definimos cabeças de chave, o resto foi um aplicativo, fez um sorteio aleatório. Tem confrontos aparentemente fáceis, mas vão ter uns mais equilibrados, mas acho que para as próximas rodadas aí vai ficar mais travado. Mas vamos lá. Poupa tempo aí, Cássio Lomba? Cássio. Sem dúvida. Cássio 3-0, acho que não tem muito que... O Lomba ainda chegou a ganhar o prêmio de craque brasileirão lá, aquele do CBF em 2018, mas assim, o goleiro tem boas passagens pelo Bahia, pelo Internacional, agora é o reserva do Everton, Palmeiras, né? Mas fica difícil, né? São prateleiras diferentes, né? Aí já temos uma disputa, eu acho. Sim. Né? Jefferson, né? Que fez história pelo Botafogo e pela seleção brasileira. Ele foi o último goleiro antes do Alisson assumir a titularidade, lá na era Dunga, na segunda era Dunga, lá em 2015 o goleiro titular era o Jefferson, foi o goleiro da seleção titular entre 2014 e 2015. Uma pena que, para ele, né, que ele tenha pego um momento do Botafogo ali mais difícil, digamos assim, né, que ele até pegou a era Seedorf, tudo, né? Mas assim, uma era Louco Abreu também, mas não foi de grandes conquistas, né? No Botafogo, né? Ainda assim, ele é um ídolo do clube também por ter permanecido na Série B, quando o time caiu e tudo mais, né? Ele ganhou 2 vezes o prêmio craque do Brasileirão, ganhou 3 cariocas e uma Série B pelo Botafogo. Foi o goleiro do Brasil na Copa América 2015, aquela Copa América que a gente comentou no vivo. Que o Brasil caiu nos pênaltis pro Paraguai, nos piores disputas de pênaltis. Errou todos. E o Cavalieri, que é o seu adversário, né? Uma grande promessa no Palmeiras, chegou a substituir o Marcos e tudo mais, né? Lá no Palmeiras, lá mais pro final da década de 2000 ali, né? Foi pro Liverpool, teve no Liverpool em 2008, 2000 e dentro de 2008 e 2010. Foi pro Cesena, depois da Itália, e voltou pro Brasil no Fluminense. Aí é o auge dele, né? Sim. Ele foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em 2012, foi uma peça importantíssima no título do Fluminense em 2012, né? Ainda jogou por Crystal Palace e Botafogo. Jefferson ou Cavalieri? Eu começo? Isso é difícil. Difícil, né? Cara, eu vou de Cavalieri. Cavalieri, questão do título, Europa e tudo mais.
Eu vou ter que jogar a mão pra você, cara. Eu vou de Jefferson. Cara, Eu tenho mais fresco na minha memória os jogos do Jefferson. aí vocês Mas entendem. empate, né? Depois a gente vai variar também a ordem dos palpites. Sim. Cara do céu, que difícil, assim. Eu acho que o Jefferson, o Cavalieri perdeu muito tempo na carreira, apesar dele ter Europa, ele ficou muito tempo na reserva lá na Europa, né? Eu acho que, cara, o Jefferson foi goleiro de seleção, mas o Cavalieri talvez tenha tido um auge. No auge, o Cavalieri tenha sido melhor que o Jefferson. Só que o Jefferson foi um goleiro mais constante. Né? Assim, Mais tempo em alto nível, talvez. Nada a ver. Eu vou de Jefferson sem nenhuma convicção. Passou Jefferson. Jefferson e Cássio. Vai lá. Próximo. Agora nós vamos de essa disputa assim. Vamos falar do Ederson, né? Vou falar rapidinho do Ederson. Vai, manda ver. Bora lá. Bicampeão português, pentacampeão inglês, né? Benfica, Manchester City, atual campeão da Champions. Ele é do São Paulo, né? Foi da base, né? Do São Paulo, né? Atual campeão da Champions, com o Manchester City. Titular da Copa América de 2021, né? Antes o Alisson chegou, o Tite chegou a tirar o Alisson da titularidade. Ele acabou falhando no final para muitos. Não sei se vocês pensam sobre o gol do Di Maria na final. Depende. Depende de outros fatores, né? Ele jogou um jogo na Copa, né? Contra Camarões, agora nessa última Copa do Mundo. Mas em tese, na prática, foi reserva do Alisson nas últimas 2 Copas. Ganhou 3 vezes a luva de ouro da Premier League. Esse é um currículo do Ederson, goleiro que joga muito bem com os pés. Isso. Muito bem, por sinal. Contra o Klemer, né? Que é um goleiro que foi revelado pela Portuguesa, se eu não me engano. Aí depois ele passa pelo Flamengo. Né? É o goleiro pré-Júlio César no Flamengo, né? Antes do Júlio César foi por um pequeno tempo ali reserva do Klemer. E o Klemer depois faz história no internacional, né? Ele é campeão mundial, enfim. Vai muito bem. Ele foi também. Foi um dos melhores em campo ali naquele jogo contra o Barcelona também, na final do Mundial, né? Bruno, começa você agora. Klemer ou Ederson? Esse é mais fácil. Ederson não tem muita. Apesar do Klemer ter sido um grande goleiro, acho que o Ederson, até pela questão. Uma coisa que eu, antes de a gente prosseguir, o fato de atuar na Europa, até que ponto faz diferença, vai ser um critério aí? Eu acho que é meio subjetivo. Para mim, vai ser dependendo da atuação do time, de título, da relevância, porque na Europa com o time B é mais fácil para qualquer um, né? E você pega goleiros também da 2010 para trás ali, tiveram propostas e optaram por ficar, porque talvez não era tão interessante assim. Depende. Neto versus Rafael Cabral. 2 goleiros assim que tiveram momentos de altos e baixos. O Neto jogou no Atlético Paranaense por aqui, depois foi um goleiro que passou pelo Valência, agora está no futebol inglês, né? O Rafael Cabral, o Bruno conhece melhor aí, né? Teve momentos bons, foi campeão da Libertadores pelo Santos, né, em 2011. Enfim, mas depois Europa, né? Depois que ele foi para a Europa, ele chegou a ter muito destaque, assim, né? Ele foi pro Napoli, se eu não me engano, né? Na época o Napoli embaixo. É curioso, vai ter alguns goleiros aí, o Cavalieri é um deles, e é reserva do Pepe Reina. O Rafael Cabral foi reserva do Pepe Reina, se eu não me engano, o Doni pegou reserva do Pepe Reina. E o Neto do Valdez. Enfim, o Neto depois foi para o Barcelona, inclusive, né? Você comentou do Valdez, o Neto foi goleiro do Barcelona, né? Reserva. 2 goleiros aí do nível razoável, né? Parelho, né? Vamos lá. Eu começo. Cara, eu começo com aquele que teve um pouquinho mais de êxito na Europa. Ó. Eu vou com o Neto.
O meu não precisa nem falar, né? Você vai já, Rafael Cabral? Tá. Sem dúvida. Eu acho que esse eu fiquei muito na dúvida, porque o Rafael Cabral, apesar de eu nunca ter considerado nada espetacular, ele é um título muito importante, né? Com o Santos, né, reserva, eu vou de Rafael Cabral. Agora, vou falar do currículo. Vou falar do currículo desse gigante do futebol. Dura que eu peguei o currículo dele é enorme, né? Mas, assim, eu vou falar do currículo. 2000, porque, assim, antes de 2000 tem Vitória, tem Cruzeiro. Ele foi 4 vezes bola de prata, uma pelo Vitória, uma pelo Cruzeiro, 2 pelo Corinthians, enfim. Mas... Grande, Jailson. Ele tem 4 bolas de prata, título da Libertadores, título brasileiro, título da Copa do Brasil. Mas pós 2001, né, neste século, ele tem com o Corinthians uma Copa do Brasil em 2002 e uma Liga Rio-São Paulo em 2002. Você vai comentar que é contra o Brasiliense. Não dá. É que eu esqueci que o século começa em 2001, porque 2000, se ele falasse um título aí, eu ia passar até bem mal. O Mundial, né? Ele tem o Mundial de 2000. Tá bom. Eu também. Ele tem o Mundial de 2000 também. Mas aí tem as Champions, né? Isso, aí ele tem um italiano em 2003, 2004, 2 Champions, 2002, 2003 e 6, 7, sendo que em 2, 3 ele ganhou nos pênaltis, né? Sendo decisivo contra o Gianluigi Buffon, né? Milan Juventus, né? No final. O Mundial de 2007 foi contra o Boca Juniors. Foi titular do Brasil na Copa de 2006, né? Disputou 3 Copas, né? Teve presente em 3 Copas, 98, 2002, 2006. Sendo titular, no Penta ele foi reserva e foi titular em 2006 e foi bem, eu acredito que tem ido bem, né? Segundo melhor goleiro do mundo em 2005, Copa das Confederações de 2005 ele ganhou, melhor goleiro, do primeiro goleiro brasileiro a ser melhor goleiro do Campeonato Italiano em 2004 e é o terceiro goleiro com mais jogos disputados pela seleção brasileira. Com 92 jogos disputados. Esse é o Dida. Goleiro frio, pegador de pênaltis. Contra o pobre Jailson. Esse aí, vocês querem gastar tempo? Não, esse é Dida. Esse é um confronto que já saiu decidido, né? O Jailson ter tido os bons momentos, Jailson, perdão. Tido os bons momentos, muitas vezes na reserva também, mas o Dida é incontestável nesse confronto. Não tem muita discussão. Fazer um adendo ao Jailson, um goleiro que a gente estava comentando, essa época surgiu mais velho, né, digamos assim, né, um goleiro que passou por times médios, pequenos, aí ele foi contratado já com 32 anos, mais ou menos, acho que pelo Palmeiras, né, enfim, e ainda foi campeão brasileiro em 2018, sendo fundamental, enfim. Mas fica difícil pro homem. Valeu pela participação. Bora. Agora um goleiro que entrou posteriormente aí, né, na nossa disputa aí, que foi o Vanderlei, que inclusive foi criticado por alguns membros do nosso grupo lá. Entrou por pressão dos santistas, mas eu confesso que eu acho que é merecido, né, a entrada dele. Teve boa passagem pelo Curitiba, foi campeão com a ACP aqui, né? Paranaense, né? Então, Paranaense com a ACP, que merece. Qualquer um. E aí ele teve bons momentos no Curitiba, né? Antes, né? Aquele time histórico do Curitiba, e depois. É o verdadeiro paredão mesmo, né? Que agora bate e volta, né? Contra um goleiro que, para muitos, né? É o goleiro com o melhor empresário do mundo, mas eu tenho. Assim, eu particularmente gosto, apesar dele, né? Que é o Doni Eber, Alexander Marangão, que foi goleiro da Copa América em 2007, né? O Brasil foi campeão, jogou 10 jogos pela seleção brasileira, ele foi reserva nesse aqui, né? Do torneio do São Paulo e Copa do Brasil 2002, que eu acabei de falar que o Dida foi também, né? Ele surgiu no Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o vice-campeão paulista lá em 2001. Ele foi campeão paulista pelo Corinthians em 2003, campeão brasileiro pelo Santos em 2004, na reserva, que eu me lembro.
Depois ele foi para Roma. Na Roma ele conquistou 2 Copas de Itália e uma Supercopa italiana. No Liverpool, na Roma, detalhe, ele era titular da Roma, né? Não, é titular. Foi ele que cresceu. Exato. Ele foi pro Liverpool, onde foi reserva, outro cara que foi reserva para o Pirrina, como eu comentei, e pela seleção brasileira, né, teve uma passagem boa, enfim, teve na Copa do Mundo de 2010, né, entre os 3 goleiros. Enfim, Vanderlei versus Doni. Quem começa? Joe? Você. Cara, eu vou de Doni, porque eu acho que, para mim, vão pesar as conquistas e os clubes dessa vez. Né? O Vanderlei tem bastante título aqui nacional. Eu acho que o Doni tem destacado na Roma, que é um time já considerado de ponta, e ter títulos por lá e títulos pela seleção, né? Como titular, principalmente aquela Copa América ou das Confederações? América, né? 2007, né? Eu vou de Doni. Eu vou de Vanderlei. Não só pelo clube, mas ele, no auge dele, no Santos, catando muito, jogou demais e não recebeu nenhuma vaga, né, nenhuma chance na seleção. Acredito que isso aí foi uma lástima. Mas na época também. Exato, né? Mas assim, eu acredito que ele poderia ter tido uma chancezinha ali, pelo menos, para entrar e falar assim, não, teve a oportunidade. Ele foi muito pedido, né, na seleção. Sim, é um cara que, todo mundo falava para chamar, né? Então, assim, ele só não teve uma carreira mais brilhante por falta de oportunidade mesmo. Né? Acredito que... Eu não lembro agora o Doni, se ele foi para os times grandes depois da seleção ou antes. Mas lógico que foi mais ou menos na mesma época ali. Porque querendo ou não, na seleção é uma vitrine, né? Então, assim, se chama o cara, ia valorizar muito o Vanderlei, talvez teria mais assim, eu posso falar que o Doni, na passagem que ele teve com o Corinthians, ele foi muito bem, assim, ele teve uma fama de pegador de pênalti, pegou vários pênaltis seguidos ali, enfim, ali em 2003, ali, mais ou menos, 2004, ali, ele passou pelo Corinthians, teve bons momentos ali. Inclusive, eu estava até lendo que eu não lembrava disso, confesso, que ele só não chegou na bola de prata em 2003, que ele agrediu um jogador, o Fabiano contra o Santos, e aí ficou vários jogos sem atuar, e aí o Rogério Ceni acabou levando aquela bola de prata. E aí? É tudo. Sou eu? Doni. Decide. Doni. Passa, Doni. Clubista. Próximo. Eu tô brincando. Esse é legal, assim, né? É difícil, assim. O Fernando Praz é um goleiro que tem uma carreira bem interessante, né? Começou no Curitiba, né? Eu não acho que ele começou no Sul, na verdade, mas a primeira lembrança que se tem é pelo Curitiba, né? Aí depois ele vai para o futebol português, constrói uma carreira lá e volta para o Vasco, né? Ele tá num dos últimos times bons que o Vasco monta, né? Aquele time do Vasco ali do começo da década de 2010, que tinha Fagner, que tinha o Dedé, né? Juninho Pernambucano, enfim, time muito forte do Vasco, né? Aquele time que é vice-campeão brasileiro, que faz frente com o Corinthians, que é o campeão da Libertadores ali em 2012, né? Depois ele vai para o Palmeiras e lá ele também faz uma história bonita. É o começo ali daquela era vitoriosa, né? Palmeiras, enfim, chega até a bater um pênalti na decisão, né? Só que ele pega o Júlio César, amigo. Um goleiro de muitos títulos, né? O Júlio César já foi um dos nossos goleiros que já foi eleito o melhor goleiro do mundo, né? Isso foi em 2009, né? Ele que perdeu um pouquinho de tempo, eu até comentei com ele perdeu um pouquinho de tempo no Flamengo. Porque, assim, ele pegou uma época no Flamengo que o Flamengo era um time de médio para baixo. Pegava. Tanto que tem um momento ali que lá no Flamengo, no jogo, que ele pega e começa a querer driblar os caras, sabe? Igual louco. Mas, assim, falando do Júlio César, só Copa dos Campeões 2001, ele ganha e conquista aquele tricampeonato carioca lá pelo Flamengo,
Ah, tá segunda parte dessa aí é sacanagem. Não conta. Só os principais, né? Eu falei em 2009, né? Mas foi em 2010 que ele foi em 2009, a temporada 2009 e 10 que ele ganha pela Inter do Mourinho, né? A Champions, né? E o Mundial, ele foi também pentacampeão italiano. Ele também conquistou o tricampeonato pelo Benfica, português. Aí ele ganhou a Copa das Confederações de 2009 e 2013 pela seleção brasileira. E a Copa América de 2004, aquela do Adriano lá contra a Argentina. Aí ele ganhou, foi o melhor goleiro do mundo, o melhor goleiro da UEFA em 2009 e 10, ganhou 2 vezes o melhor goleiro do campeonato italiano. Enfim, melhor goleiro da Copa das Confederações, aí, enfim, tem outros números aí, mas tudo isso para perguntar: Júlio César ou Fernando Praz? César. Júlio César. O Fernando Praz foi um ótimo goleiro, né? Mas foi difícil azar no confronto. O César é muito grande. Agora, só que eu tô... Magrão e Gomes, né? Magrão, um goleiro histórico, né? Do esporte, né? Campeão da Copa do Brasil, enfim. Foi o goleiro que tomou aquele 20º gol do Romário. É curioso, eu vou comentar algumas coisas sobre goleiros e gols que tomaram também, porque acaba marcando também gols que sofreu. Né? Mas não é isso que define a carreira, né? Magrão, um goleiro histórico do esporte, né? Contra o Gomes, né? O Gomes, que é um goleiro também de Copa do Mundo, né? É um goleiro que começou lá no Cruzeiro, aquele Cruzeiro da Tríplice Coroa lá do Luxemburgo, 2003, né? Enfim, ele estava lá. Depois ele foi para o futebol holandês, ele jogou no PSV, inclusive ele bateu recorde lá no PSV, o PSV chegou na semifinal, aquela Champions que o Liverpool foi campeão em 2004, 2005, ele chega na semifinal. Ótimo título. E ele chega naquela semifinal, depois ele vai muito bem com o PSV, ele passa pelo Tottenham, também tem uma boa passagem pelo Tottenham, né? Se eu não me engano, ele tem uma boa passagem no final da carreira pelo Watford também, né, na Inglaterra. Enfim, o Gomes tem uma carreira consolidada no futebol europeu, digamos assim, mas é um goleiro que também tinha suas falhas, né? Tinha seus momentos também, né? Contra o Magrão, que acaba foi um baita goleiro no esporte, mas não sei, é um goleiro que momentos além do esporte ali, a gente não consegue lembrar muito ali, né? Não, foi mais pelo histórico mesmo, teve um título de destaque do esporte, longevidade, etc. Eu estou induzindo voto já, mas enfim. Não, mas quem começa? Eu já voto no Gomes já. O Gomes, né, a carreira é muito maior, indiscutível. Mas tem 2 bons goleiros. Agora vamos de o outro cabeça de chave, né? Lado. O Marcos, o São Marcos. Aí fica essa questão, porque a gente estava falando do século, né, de 2001 para cá. E aí o Marcão, ele tem a sua principal, o auge da sua carreira. Aí fica, o auge da carreira do Marcos é a Libertadores de 99 e a Copa do Mundo de 2002. O auge é a Copa, né? É a Copa, né? A Libertadores é legal, o título inédito, ele destacou, ganhou uma posição durante ele, mas a Copa do Mundo, ele foi um personagem importante. Então, só que aí tem uma questão, né? Depois da Copa de 2002, ele vai ser rebaixado. Sim, chegou um momento ruim, né? Mas é isso, né? Tá lá. Não, faz parte, ele foi campeão depois, ele conquistou. O problema dele também é que ele passou muitos momentos no banco, né? Muitos títulos era Parmalat, ele era reserva, ou do Veloso, ou do Sérvio, ele acaba assumindo, mas estamos falando de anos 90, né? Sim. Mas foi um goleiro, essa questão do auge da Copa do Mundo, enfim, né? Pesa muito, né? Contra o Fábio Costa. Fábio Costa teve carreira no Santos, depois foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro, no Corinthians também em 2005, né? Enfim, você falou daquele gol que ele tomou no Ronaldo. Nossa, é verdade. O aço do Ronaldo. Mas é um goleiro que também é muito polêmico, né? Umas entradas, né? Ele tinha uns lances, assim, que o cara queria assassinar o cara, né? Mas, enfim,
É difícil essa. Não, essa não tem como. Essa é Marcão, né? Essa também deu muita discrepância. Agora teremos um nome polêmico que a gente tentou tirar da lista e foi quase tirado da lista. Sem nenhum critério. Mas vamos lá. Que já pegou o confronto também dificílimo, né? Você ia passar por um Zequim também, fica difícil. Mas enfim, é claro que a gente tá falando do Rafael, atual goleiro do São Paulo, né? O São Paulino aqui, ele não ficou muito feliz. Eu não quis discutir, mas os caras não tinham os argumentos bons. Eu queria que tivesse argumentos plausíveis, mas enfim. Não, vamos rapidinho, vamos falar. A gente estava falando aqui, né? Assim, o Rafael tem vários títulos, é um goleiro vitorioso, mas quase todos. Aí pode falar, você falou do currículo e tudo mais, estava falando de currículo. Tem goleiros que não têm títulos e tudo mais. Cara, começou a ter destaque depois de mais velho. Muito Ele velho, foi né? reserva de grandes goleiros, né? Aí isso pesou demais. Né? Principalmente de um grande goleiro que ele está enfrentando. Exato. Inclusive, ele vai pegar o goleiro para qual ele foi reserva por muito tempo. Mas foi isso. Mas é um grande goleiro que, na minha opinião, dos 4 aí. Mas enfim, não Fábio, obviamente. Mas, caiu no confronto. Fábio, o grande injustiçado desse século? Eu acho que sim, né, cara? Não fala injustiçado também, porque, igual o Bruno falou da chance do Vanderlei lá, né? Tem momentos, né? Tem que ter oportunidade e tudo mais, mas pegou o auge do Vitor, o Vitor teve chance. Cássio. Ou o Cássio, né? Eu acho que o auge desses do Cássio principalmente foi o melhor, né? O auge dele também é quase sempre auge, mas enfim, eu acho que é até mais goleiro. Mas o Fábio é muito regular, né? Ele tem a carreira longeva, mas é isso. Mas não então, a questão do Vitor até é discutível, mas é que pegou uma muito próxima ali, né? Pegou, né? Destaques, queriam pôr um outro goleiro mais renovar um pouquinho e renovar em relação aos nomes, na verdade. Né? Porque assim, carreira entre Fábio e Vitor. Não. Dá diferença. Fábio, né? Fábio, multivitorioso no Cruzeiro, né? Começou no Vasco, enfim, Fluminense campeão, pode ser campeão da Libertadores agora. É um final de carreira. 42 anos e renovou por mais 2, né? Sim. Interminável, Fábio. É o escolhido aqui. Agora temos um cabeça de chave aí, você quer falar sobre ele, hein? Pode falar. Rogério. Você tá dando. Senão minha fala vai ser parcial. Mas todo mundo sabe também a carreira, né? Mas pode dar os destaques. O Rogério Ceni, né? É um goleiro pentacampeão do mundo, o maior ídolo da história de São Paulo. Maior ídolo, né? Sim. Maior ídolo. Mais um cara sempre contestado, assim, né? Por algumas. Não pelo que ele faz dentro de campo, né? Pela personalidade dele, enfim, né? Aí eu falei algumas coisas que pesam contra, que é a questão de dele não ter conseguido se firmar na seleção, dele ter tido chances e tudo mais do que ele fez pelo São Paulo, né? Tricampeão brasileiro, né? Falando desse século, né? Tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo sendo decisivo, né? Mas ele estava na Copa, né? 2002. Ele marca esse dia. Sim. Era um trio assim que... Sim. Não discutia, né? Eu falo que ele não conseguiu se firmar como titular, né? Ele teve chances de ser o titular em alguns momentos, lá atrás, inclusive antes da Copa de 2002. Talvez com o Filipão, com a chegada do Filipão, ia ser difícil, né? Mas... Na porrada também. Eram 3 grandes goleiros, né? E aí pega a época, por exemplo, o auge mesmo dele. Após 2004, 2005, ele tá no auge mesmo. Ainda vai longe, né? Então ele já debatendo, é questão de momento, né? Exato. Mas sim, esse aqui também pra mim é sem dúvida, né? O que você fala sobre aqueles que falam que o Rogério ele é superestimado por ser um grande batedor de faltas? Eu falo que é o contrário. Eu falo que o pessoal, eles subestimam ele porque o destaque dele foi muito com falta e pênalti, né? Mas é só buscar, né? Os jogos, é só ver o que ele decidiu a favor de São Paulo, só Libertadores Mundial. Na Libertadores de 2005, ele é o artilheiro da equipe no ano. E ele fez mais gols de falta que de pênalti no ano. Ele fez, acho que 17 gols? Né? Fez 21 ou 22 gols no ano. Né? Na Libertadores ele foi o artilheiro, né?
Então, assim, ele depois decisivo na Libertadores, decisivo no Mundial de Clubes, né? Então, assim, discutir, né? Decisivo nos brasileiros, e depois também naquela Sul-Americana, foi ver já no período de baixo de São Paulo. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que por ele ter tanto destaque com gols, só subestima e aí lembra só de algumas falhas, sendo tudo franca, né? Contra o Everson, né, que é um goleiro que apareceu há pouco tempo, né, mas enfim, no Santos, né, foi o primeiro clube grande, né, que ele realmente aparece, né, com o São Paulo, né. Sim. Que era tido como um goleiro que joga bem com os pés, enfim, né, depois ele vem a ser campeão brasileiro pelo Galo, né. Mas aqui não tem disputa, né? E aqui também é difícil, assim, né? Marcelo Groi versus Fernando Henrique, né? O Groi correu o banco por um bom tempo no Grêmio, né? Sim. Mas quando teve sua chance, sua oportunidade, agarrou, né? O goleiro do Al Ittihad, né? Outro nome do futebol árabe, contra o Fernando Henrique, que é um goleiro contestado, digamos assim, né? Que pegou momentos... Eu não vou me alongar muito, Fernando Henrique, mas foi um bom goleiro e tudo. Foi bom momento no Fluminense, agora Ceará, né, também teve bons momentos, mas tecnicamente... O Groi é mais goleiro, né? Sem dúvida. É mais, e depois decisivo naquela Libertadores também, destaque. E jogou bem até o Mundial, né? Pô, segurou um pouco o que deu. Agora, nós falamos 3-0, né? 3-0. Eu vou tentar ser breve aqui. Vai, coração palpitando, sei lá. É para falar só do currículo, né? Não da beleza dele que você. Verdade. Vamos lá. Goleiro titular em 2 Copas, 2018 e 2022. Campeão da Copa América 2019. Como titular, sofreu apenas um gol na competição. Convocado desde 2015 pelo Dunga. Foi em 2015 mesmo que ele assumiu a titularidade. Foi até a Copa do Mundo, né? Campeão da Champions League 18-19. Campeão do Mundo 2019. Finalista da Champions 2021-2022. Semifinalista com a Roma 2017-18. Campeão da Premier League 19-20. Pela Roma ele pegou a seleção da Champions, foi o melhor goleiro do campeonato italiano em 2017-18, melhor goleiro do mundo em 2019, segundo melhor em 2020 e quarto em 2021. Contra fatos. E o Vitor? Sétimo melhor do mundo, sétimo melhor jogador do mundo, o Alisson foi pela Bola de Ouro em 2019. Tem muitas outras coisas aqui, enfim, mas eu não vou... Goleiro com mais clean sheets, 21, enfim, fez até gol decisivo pelo livro. Exatamente, verdade. Mas é isso. E o Vitor, né? O Vitor foi um goleiro importantíssimo na história do Galo, né? Também foi muito bem pelo Grêmio também, né? Teve uma história muito... Surgiu naquele Paulista de Jundiaí, que na verdade ele era reserva daquele time. Depois fez uma boa história no Grêmio, ele e o Hever, né? Inclusive foram passou pelo Grêmio, depois passou pelo Atlético Mineiro, enfim. E é o São Vitor para a torcida do Galo, em Copa do Mundo e tudo mais. Um gerente de futebol hoje, né? Do Galo, né? E muito decisivo na Copa Libertadores. Sim. Tem muito dele lá, né? Não dava não. Mas, né? Esse é outro que também não tem disputa, né? Esse é Alisson. O Vitor foi um excelente goleiro, tem uma carreira brilhante, tudo, tem destaque, mas aqui para mim que vai pesar é o fator Europa. Não os títulos do Alisson, porque acredito que teve goleiros bem melhores. Ainda mais, melhor goleiro do mundo, não sei o que, não, para mim não foi. Eu tenho aí os meus votos contra ele. Incontestável, gente. Incontestável. Exatamente, incontestável ele ter sido um goleiro, sendo que ele não deveria ter sido. Mas enfim, entre os dois, a carreira dele vai pegar um pouquinho. Uma diferencinha pouca.
Vai lá, fácil. Carreira. Vai ter uns confrontos bons mais pra frente. Mas falta de oportunidade do Vitor, tá? É o que a gente conversou aqui. Se tivesse oportunidade aí na Europa, não sei se não aceitou, enfim. Não era tão bonito, eu acho. Acho que ele cresceu muito mais. Ele destacou muito mais perto do fim de carreira também. A Europa não vai contratar jogador mais velho. Exatamente. Mas às vezes tivesse saído antes aí, teria sido muito maior que antes. Cara, os caras conseguem diminuir. Vamos seguir. Vai lá, João Paulo e Elton. O João Paulo ainda está construindo, né? Ele estava comentando, talvez seja o goleiro que tem o menor currículo, né? Mas é um goleiro que apareceu no momento errado, digamos. É um goleiro que se destaca porque o Santos sofre muito nesse período, desde que o João Paulo, né, apesar que o Santos foi finalista da Libertadores, mas mesmo naquele momento em que o Santos foi finalista da Libertadores, ainda assim não foi, né, tirando a Libertadores, não foi um ano, né? Não foi um ano bom pro clube, né? Na verdade, o Santos já vem patinando aí desde quando ele estava como titular. Mas, para mim, é incontestável que o João Paulo é excelente goleiro, também merecia uma oportunidade na seleção ou em grandes clubes. Não é porque Santos não está ganhando título, mas aí ele está salvando o time do rebaixamento, praticamente. Né? Se não fosse o João Paulo aí, possivelmente o Santos estaria já bem pior do que está hoje. Então, assim, acho que para mim, né, como santista, é incontestável isso, que ele merecia uma oportunidade bem maior em outros times. Por outro lado, o Elton, que foi um goleiro que começou no Vasco, muito bem no Vasco, conquistou a João Avelange de 2001, nesse século, já que aquele jogo contra o São Caetano caiu. A final foi 2001, né? Enfim, não conta, brincadeira, né? Depois ele foi pro futebol português, em 2002, União Leiria, depois fiz história pelo Porto, em 2005 ele foi, se eu estava vendo, né, heptacampeão português pelo Porto. É um dos goleiros brasileiros que fez muita história lá fora. E aí eu falei sobre goleiros que tomaram gols históricos. O Elton tem 2 gols históricos que ele toma. Aquele gol contra o Petkovic, da falta, né? E o gol do Puskás do Cristiano Ronaldo de falta. Não sei se vocês lembram. Não é de falta, na verdade. É um chute, uma porrada quase no meio campo, né? Pelo Manchester United. Foi contra o Porto e o goleiro era o Elton. Aí, vamos lá, vamos começar pelo Santista. João Paulo. Eu já sabia do voto piscando. Bruno. Cara, eu vou de Elton, né? Vou de Elton pela diferença de currículo, né? E tem a Europa, Pedra, o Porto, destacou, ganhou título. O João Paulo é muito promissor, né? Sim. Apesar dele também ele ter despontado, talvez não tão novo, mas ele tá com 28 e ainda tem tempo para goleiro, então tem muito tempo para crescer. Eu acho assim que pode ser que no final lá, enfim, eu também vou de Elton, mas assim, pode ser que lá na frente o João Paulo seja... Tem bola para passar muita gente, mas por hora... Elton. 2-1 Elton. Sim. Justo. Não, pela carreira é justo, mas bom, falar. Pra mim, João Paulo. Eu acho que pesa, mas eu entendo o que você fala, eu concordo, eu acho que é um puta goleiro. Só que, igual eu falei, ele ainda tá pegando muito porque ele sofre muito. Não que é por isso que ele tá defendendo, mas falta ele ser testado tipo, em momentos, lógico, momento de dificuldade, mas um momento de título, agora vai de título. E você tem que segurar as pontas. Acredito que ele vai conseguir, mas ele ainda não foi testado nisso, porque precisa que o time evolua com ele. Sim. Ou que algum time maior compre ele logo. Pra ele ter o que ele merece. Então, time maior vai ser difícil, mas... Mas vai ter também. Vamos lá, último cabeça de chave aí, entrando em campo, o Everton versus Diego Alves. É uma disputa interessante, né? uma disputa muito porque boa. O Diego Alves é um cara que construiu uma carreira lá fora e tal, né? Bom goleiro do Valência, considerado um pegador de pênaltis, um cara que pegou pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo lá fora, enfim. Um cara que teve só uma carreira construída sólida, digamos assim, lá fora. Depois, no final da carreira pelo Flamengo, também conquistou títulos importantes. Da mesma forma que o Everton, né, que foi um goleiro, mas que construiu sua carreira mais
totalmente no Brasil, né? Uhum. O goleiro revelado no Corinthians, né, que não teve oportunidade. O primeiro momento ali que ele apareceu pro cenário nacional foi na Barcelusa de 2011, né? Aí depois ele passou pelo Atlético Paranaense, né, onde ele foi importantíssimo também. Firmou, né? Se firmou. E aí depois Palmeiras, né, onde ele foi 3 vezes o melhor goleiro da América do Sul, enfim, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro. Pegou o auge ali do Palmeiras também, né? E foi decisivo, principalmente nas Libertadores, né? Um destaque que eu queria dar, que eu peguei ali no currículo também, o Everton tem 2 títulos de Série B de Brasileirão. Um pelo Corinthians, né? Um pelo Corinthians e um pela Portuguesa. Acho que é por isso que o Palmeiras contratou. Mas, bem, valeu a pena, deu certo. Mas curioso demais. Experiente. Mas esse é um confronto aí. O Diego Alves também se destacou pelo Galo antes de sair do Brasil, né? Começa você, Maurício. Começa uma Puta merda. Eu vou naquele que acabou... É complicado, né? O Diego Alves teve uma boa carreira fora. Puta, cara. Difícil, né? Eu vou de... Apesar de tudo, apesar da carreira... Não, filho, bota! Vou de Everton. Olha, você tá indeciso entre os dois. Eu tô, mas eu vou de Everton. Os palmeirenses lá tá chorando. Como que é indeciso? É melhor que o Neuer, o Everton. É que assim, o Diego Alves foi um final de carreira já que ele pegou aqui. Os caras talvez tenham a imagem dele, né? Sim. Eu vou ainda de Everton também. Eu gosto, acho que ele merecia uma oportunidade, às vezes até na frente do Alisson ali na seleção. Né? Apesar que para mim Alisson não deveria nem ir, mas enfim. Eu vou de Everton também, eu acho que é bem equilibrado esse confronto, mas eu acho que ele foi, nas Libertadores do Palmeiras, ele foi decisivo. Em muitos jogos que sem ele não dava, né? E eu, na seleção, eu falava, eu gosto dos 3 goleiros, não tem nada contra o Alisson, que a galera tem, nem com ele, mas essa daí eu gostei tanto dessa Copa, gostei dos goleiros, que eu falava assim, o goleiro do Brasil, qualquer um dos 3 que colocar, pra mim dá na mesma, porque os 3 são muito bons, era a minha opinião. Sim. Mas é isso, o Everton. É isso, nós fechamos aí essa primeira, né? Não, desculpa, não fechamos não. Que tem uma mais polêmica deles aí, é verdade. A gente ficou meio assim, né? Eu que sugeri esse nome, que eu acho que tecnicamente ele foi bem, teve uma carreira curta por conta de tudo aquilo, mas a gente vai considerar o campo, tem muita coisa polêmica, tipo assim, o Daniel Alves, ele não é um dos melhores laterais da história, ele vai deixar de ser porque ele foi o que ele fez no campo. Estamos analisando futebol, o goleiro Bruno, que inclusive chama goleiro Bruno, agora. Hoje ele é goleiro, o sobrenome dele é Bruno. E só um outro paralelo, uma outra comparação. Eu tenho uma página de novela também lá no Instagram, enfim, e quando eu jogo sobre essa pessoa, sempre tem uma polêmica, né? Que é a Regina Duarte, que ela tomou partido, enfim, político, né? E eu sempre comento lá, falo assim, o que a Regina Duarte fez, não apaga. Sim. Não se apaga. Não se apaga, porque tem muita gente que, principalmente o pessoal que segue essa parte de novela, totalmente contra os ideais dela, enfim, né? Mas a mesma coisa aqui, né? Nos goleiros, né? Muita gente também não vai gostar desse nome, não votaria por conta das coisas que ele fez. Sim, muito compreensível, mas na nossa opinião ele não se apaga o que ele fez tecnicamente, a carreira, apesar de curta, boa, no campeão brasileiro pelo Flamengo, o goleiro teve boa passagem pelo Galo, também. Também. Era um dos mais promissores lá. Isso, e contra o Santos, né, que é um goleiro que eu mostrei os títulos, eu falei, nossa, mas esse cara não pode sair, tipo, né, no que ele viveu agora, né, já é o 3º goleiro do Flamengo, mas o que ele fez pelo Atlético Paranaense, conquistando os títulos, conquistou a Copa do Brasil, Sul-Americana, pelo Flamengo foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, enfim, tudo que ele conquistou, acho que não, só pela última imagem da carreira dele, acho que não, mas eu quero que você comece. Cara, tudo tá difícil, hein? Mas eu ainda vou de Bruno, o que o Bruno fez. O Santos, ele apagou agora, né, novamente, voltou para o Atlético, não sei se chegou a voltar ou não. Tá no Flamengo, Tá no Flamengo, certeza? Sim. Tá. Mas eu
Ainda vou de Bruno. Bruno Correia. Cara, eu tinha pensado seriamente no começo até aí no Bruno também, mas é Santos, né? E nada a ver com polêmica. O Bruno é muito bom, mas o Santos acho que já tem destaque em pouco tempo. O negócio vai até embaixo agora, mas agora, às vezes o Tite põe no titular. Sim. Porque acabou de chegar agora, vai mudar Sim. tudo lá no lugar. O São Paulo não era parâmetro para nada no Flamengo. E o Santos já fez mais, né, no pouco tempo, e vai fazer mais. Então é Santos. E daquele perfil de goleiros, né? Que eles são menos parafatosos e tudo mais, né, aqueles goleiros que são mais seguros, enfim. Eu acho que tudo que o Santos fez não se apaga e eu vou votar nele. É o Santos. Agora sim, fechando, né, a primeira fase. Vamos já começar a segunda. Vamos para a segunda fase, agora sem apresentações, né? Já todos os goleiros devidamente apresentados. Cássio versus Jefferson. Bruno Correia. Cássio. Cássio. Você vai votar no Cássio? Ah, não precisa. Então tá bom. Cássio tá nas quartas. Rapaz, agora me fugiu quem que passou. Ederson. Não, mas o do Neto e o Rafael Cabral foi Neto. Foi o Neto, né? Ederson versus Neto. Vai, comecei. Ederson. Ainda tá muito à frente. O Ederson. Hoje é o meu preferido. Dida versus Doni. Dida. O Doni Passou o Doni. Dida, né? É Dida, porque o Dida. Ainda não tem, você vê que curioso, ainda não tem nenhum. Agora que passou, tipo, é que passaram, tem goleiros muito grandes ainda, né? Nessa segunda fase, né? Júlio César versus Gomes, né? Júlio César também, muito grande. Júlio César. Aí você vê, tudo 3-0, né? Que aquele ainda bateu, né? Os cabeçados muito grandes, né? Contra uns menores. Mas deu bom. Marcos versus Fábio. Esse é uma luta legal, mas esse é bom, hein? Marcos versus Fábio. Você começa aí. Quem começa? Bruno Correia. Cara, é Marcos, né? É Marcos ainda, né? Até os títulos são maiores, né? Não tem comparação. Os dois ótimos goleiros. Igual, falando de técnica, a gente já trava, mas a carreira do Marcos. Mesmo pós-2000, né? É uma diferença menor que qualquer disputa aí desses já todas as criterias vão ser mais. Mas ainda assim é Marcos. Agora, Ceni versus Marcelo Groi. Ceni. Alisson versus Elton. O Bruno tivesse passado o João Paulo, era João Paulo de novo. Nossa, certeza. Não, mas eu não sei não se ele vai votar no Elton. Vai, Bruno, comece aí. Pode começar. Né? Não deixa a emoção tomar conta. Eu vou votar no Alisson, infelizmente. Alisson. Vai lá. O Everton versus Santos. No Correio. O Everton. Passaram os 8 cabeças-chave, né? Tá. Porque era esperado, né? Vamos lá, agora vai dar bom. Cássio versus Ederson. Quem começa? Bruno, começa aí, Bruno. Ederson. Cheguei derrotado. Mas você vai de Cássio? Eu vou de Cássio. Eu acho Cássio mais goleiro, debaixo das traves e tudo. Sem clubismo. Sem clubismo. Tá eu acho Cássio. Eu digo mais, eu acho o Ederson. Eu não consigo ver esse goleiro. Eu entendo, se você não tiver com clubismo mesmo, eu entendo porque, vou até comentar brevemente. Eu acho que eu sou o não corintiano dos que mais gosto do Cássio. Eu gosto demais do Cássio, ele é muito bom. Só que, por outro lado, eu acho o Ederson o melhor goleiro do mundo hoje. Eu assim, é muito louco, mas assim, eu acho o Ederson, assim, muito abaixo não, mas assim, em comparação com o Alisson, que acaba sendo o goleiro que é o contemporâneo ali, que eles estão meio que crescendo juntos ali, né? Eu acho o Ederson em comparação com o Alisson, acho, não porque eles estão em degraus diferentes, mas o Alisson foi justo, com justiça ele teve na titularidade, o Ederson foi reserva dele. Mas vamos lá, deu Ederson na comparação, Ceni.
É que eu acho o Ederson não superestimado, mas assim, pelo fato dele jogar bem com os pés e tudo mais, ser o queridinho do Guardiola, eu acho que ele, assim, tem uma hype. Eu tava analisando igual o Rogério Ceni, né? Porque ele joga com o pé, porque assim. Acho que não, as defesas que ele fez na Champions na reta final, pra mim, foram feras. Sim, mas, enfim, mas sim. Vamos lá. Dida versus Júlio César, amigo. Vai, começa aí. Eu? Cara, isso é muito bom. Os dois é Europa, o Dida tem bastante antes. Também a Dida com o Milan, Júlio com a Inter. Cara do céu. Cara, eu vou de Júlio. Eu acho que... Olha, pra mim é muito empate isso daí, mas eu vou de Júlio, o corintiano vai chorar lá no grupo. Mas, cara, o pós-2000 deles, o pós-século, né, o século XXI deles é bem parecido. Eu acho que o Júlio fez mais um time um pouquinho menos. Eu acho que o Milan era muito indiscutível. A Inter era top também. É o meu critério. Eu acho que é muito igual, mas eu vou de Júlio. Eu vou de Dida pelo Dida ser mais goleiro mesmo, que o Júlio César, tecnicamente, pegador de pênaltis e tudo mais, goleiro muito frio. O Júlio César, eu falei que pesou quando ele teve a chance na Copa do Mundo, lá em 2010, que ele era o melhor goleiro do mundo. Ele não... ele falhou, Sim. né? O Dida também teve seus momentos, ele tem a questão de saída de gol sempre foi muito contestada do Dida, né? Mas assim, aí pesa essa questão de carreira, que a gente falou que não ia contar, mas eu acho que vale para desempate, né? Depende do argumento. Cada um leva seu critério, né? Para mim, o Dida é mais goleiro e tem uma carreira superior. Aceitável. Né? Eu vou de Dida. Aí, Dida? Eu já tava com entre os dois, né? O Dida pra mim também realmente foi mais goleiro. Mas é um empate. Esses últimos dois aí foi pra mim bem tipo 49 a 51. Eu também acho. Mas o Corinthians vai levar um passinho. Agora dá outro top. Marcos e Rogério Ceni, a discussão do século. Isso aí é foda. Eu vou começar com o Bruno, que eu acho que eu já sei o voto dele. Vou correr. Rogério. Mas falar sério também, cara, gosto demais do Marcos. O Marcos é espetacular. Copa. É que, igual eu falei, o pós-2000 do Rogério Ceni é muito mais vitorioso e conquistou muito mais, né? Diferente de titular bastante, até dos individuais, e em competições mais importantes. Porque daí, igual eu falei, do Marcos, sai a Libertadores de cena, entra a Copa do Mundo, lógico, foi muito bom, né? Foi muito bom, foi o titular. Mas o Rogério também estava lá, e a equipe do Brasil... A diferença de times também acaba pesando, sabe? O São Paulo acaba pegando uma era vitoriosa e o Palmeiras, pelo contrário, né? Rebaixado e tudo, né? Que eu dou destaque ao Rogério por ele não só estar no time vitorioso e ser facilitado, como ele tem ajudado a construir esse líder e ser decisivo nos momentos principais. E é foda, né? Lógico que sempre vai pesar. O maior ídolo do São Paulo, no meu voto, sempre vai pesar, mas eu acho que até em critérios objetivos ele vence. Na minha opinião. Porque, assim, realmente, eu ia votar no Marcos por conta realmente da Copa, né, o que ele vinha jogando e tudo mais. Mas, realmente, se colocar na ponta do lápis a carreira do Rogério Ceni aí, acho que é um pouquinho mais, destoa um pouquinho mais do que o Marcos. Lógico que, cara, é a mesma coisa do outro confronto. É outro muito pica. É outro muito... Eu vou de Ceni. E detalhe, dois que não foram para a Europa porque não quiseram. Não quiseram. Né? Opa, a controvérsia. Mila como diz que... Mas aí vai passar vergonha igual ela. Ela tá pedindo desculpa até hoje. Forjou, como é que ela fala? Forjou, pô. Nossa, ela só encheu. Até hoje ela comenta. Detalhe, tá só pra... Agora tá definido, não sei quem que você vai votar. Mas eu gostei que você deu muito destaque lá no Dida. Dida é pegador de pênalti, pegador de pênalti. Acho que você já viu as pesquisas, né? Qual que é o goleiro que mais pegou pênalti, né? No mundo. Sabe? Rogério. Rogério? Rogério, lá no batedor. Com 10 a mais que o segundo.
Tem o Handanovic lá que ainda tá jogando, não aumentou. Até que pegou 20 menos a mais que o Marcos. Então tem medo de 19, 18. Mas enfim. Né? Jogou mais, obviamente. Né? Foi mais longevo. Mas é isso. Também é completo. O pessoal esquece, né? Fez gol, mas eu pego o pênalti. Sim. Olha, eu vou, assim, eu acho o Marcos debaixo das traves mais goleiro. Mas não é só isso que conta, né? Não é só tecnicamente, tudo mais. Eu acho que, assim, você tem que contar a carreira, você tem que contar esse período, especificamente, que a gente está avaliando. Né? Grupo, liderança. Acaba pesando. Né? O Marcos tinha uma questão de que ele jogava muitas vezes. O Marcos é o contrário, né? O Rogério, ele blindava muito, né? Ele não é muito de expor, né, os problemas. O Marcos jogava no ventilador, né? Mais também. Também tem isso, exato. O Marcos também. Você fazer seu trabalho lá e dar merda pro time lá, ainda você levar a culpa ainda. Sim. E você não poder falar assim, viu, a culpa é de todas essas merdas, eu fiz o que deu. Mas assim, eu acho que também tem de personalidade. Exato. Só que isso também tem questão de agregar ou não pro grupo, né? Isso influencia, apesar dele ter razão nos desabafos dele. Enfim. Então, assim, eu vou de Rogério Ceni pelo período, mas assim, se fosse contar tudo, aí já seria, né? Pelo período, pelo século e tudo mais, eu vou de Rogério Ceni. Agora, então, nós vamos para a última, né? Alisson e o Everton. Eu já vou começar votando no Alisson já. Cara, esse Rony, velho, meu Deus. Enfim, goleiro que se destacou na Europa, foi o melhor goleiro do mundo. Eu não vou aqui, já enumerei todos os argumentos pro Alisson. Eu acho que o Bruno, já sei quem ele vai votar. E já vai, vota aí, Bruno. Pena que esse melhor do mundo é que nem um Modric lá, né? Melhor do mundo. Cara. Não é não. Meu Deus. Incontestavelmente melhor do mundo. Exatamente. O Modric também, né? Vai lá, você vai. Mas é o Everton. E eu tenho que desempatar. E eu falo pra você, eu consigo. Nesses dois eu tô completamente imparcial. Mesmo que eu falei agora há pouco da Copa. Pra mim qualquer um era top. Eu acho o Ederson na frente, na minha opinião particular, mas caralho, Ederson e o Everton, mano. É difícil, hein, mano? E eu falo, olha, eu vou... Cara, eu vou... Só antes de eu voltar. Não! Só fazer uma dentro. Se você for ver em termos decisivos, pra mim o Everton foi mais decisivo que o Alisson. Justamente por conta de questão de time. Eu vou... mesmo que jogou na Europa, não sei o quê, mas você não quer comparar lá o Van Dijk com... Não, ele tinha uma defesa. É claro que ele tinha uma defesa boa e tudo mais, mas ele tá também jogando contra atacantes de nível maior. Sim. Eu vou votar no Rogério Ceni. Não, desculpa, minha emoção falar mais alto. Eu vou votar no Everton. Maurício. Cara, eu ponho muito na conta dele, principalmente se é a primeira Libertadores da Arabel, muito na conta dele. Ele fez muito milagre. Ele está num time muito menor, né, que o Liverpool, né, em questão de pressão de jogadores, né? Mas eu acho o Alisson espetacular. É só questão do confronto mesmo. Eu não tenho essa birra, eu não acho que ele frangou na Copa, não tem nada disso. Eu acho que ele é ótimo. Semifinais agora, chegamos aos 4, né? Nós temos aqui um confronto da velha guarda contra a geração mais nova, né? Nós temos Ederson versus Dida. Caralho, esse é bom. Começa aí já, que é bom. Eu mantenho, né? Como eu cheguei a votar no Júlio César contra o Dida, apesar de achar o Dida um monstro. Mas eu vou de Ederson. Cara, eu vou votar nessa. Claro, no critério dos títulos, o Dida tem muito mais que ele e tudo, mas eu sou fã demais do Ederson. Acho ele um goleiro completo. Acho que ele tem tudo. Mas é a minha opinião. Cara, eu vou de Dida e assim, não é porque passou pelo Corinthians, né? Não, tem moral pra estar aí. Tá tem a ver com a questão do ninguém, ele jogou no Milan, mas se ele chegou no Milan é porque ele alcançou, ele conquistou, né, chegar até lá, né?
E ele foi um goleiro vitorioso, um dos primeiros o primeiro goleiro brasileiro campeão europeu. Né, como titular, como protagonista e tudo mais. Um cara que... Aí tem a questão do Taffarel, que o Taffarel foi lá e desbravou, mas o Dida é o cara que eleva o patamar do goleiro brasileiro, mundialmente falando. Então, isso pra mim faz total diferença. Então, ele chegou lá, tudo era mato. Então ele desbravou e agora, claro, o Ederson tem todo o seu método de chegar lá e fazer o que faz, enfim, o Alisson a mesma coisa, mas o Dida tem esse mérito de conquistar uma confiança e fazer tudo que fez. Não, desempate, agora desempate, eu acho. O pior que eu compacto do que você falou, tanto do Dida quanto do Ederson, porque para mim, hoje na atualidade, o Ederson é o que deveria ser o titular da seleção, é o cara que tá no auge. Mais ou menos. Não, ele é. Até chegar outro e colocar o Alisson de novo. Parece os caras que vão lá no Santos e colocam o Camargo pra jogar. Cara, eu vou de Ederson. Com muita dor no coração. E essa vai dar polêmica, né, galera? Mas, cara, com muita dor no coração. Eu acho que ele ainda tem muito pela frente e pode ser muito maior ainda. Os critérios nunca serão objetivos totalmente, então cada hora vai pesar uma coisa. É que é foda deixar o Dida. Isso que é o porém. Essa é a dor no coração. Né? Porque a carreira do Dida é sem igual. Mas é que esse daí matou, eu não vou precipitar, mas ele já matou a final já, mas enfim, pode seguir. Mas vamos lá, ele já caiu o Alisson depois do Dida, é muito coração Maurício, é muito. Tinha caído o Cassião, aí não aguenta. Aí não dá. 3 seguidas, Maurício. Não, aí não dá. Chama Cassião, Dida. E já tiramos o Júlio César antes da primeira fase, no tapetão. Eu já ficou triste. Tô brincando. Júlio César foi. Eu sei, eu tô zoando. Caiu todo o Corinthians, caiu tudo. Bom, Neto, chama o Neto. Rogério Ceni. Mas tirar o Dida. Aí temos mais um duelo, São Paulo e Palmeiras, né? O Rogério Ceni derrubou um ídolo palmeirense, agora vai enfrentar outro, né? Rogério Ceni versus o Everton. Começa com o goleiro. Igual eu falei, é o outro goleiro que eu gosto demais, mas se o Rogério ganha do Marcos, ele ganha do Everton, né? Porque acho que o Palmeiras vai concordar que o Marcos é maior que o Everton também. Mas o Everton eu acho sensacional, mas igual eu falei, é buscar toda a carreira, tudo. É igual eu falei, a gente às vezes é incoerente. A carreira do Dida é maior que a do Everton. É igual eu falei, desde o começo, eu não tô me eximindo, não. Mas tem hora que não dá, que é muito critério para analisar. Mas é o Rogério. Tá, cara. É outro duelo pesado, né? Cara, eu vou de Ceni por conta de um detalhe. O Palmeiras não tem, né? É a verdade. Eu vou por conta desse pequeno detalhe. Mas é o único, assim, porque querendo ou não, o Everton tem uma carreira brilhante também. Aqui. Os dois têm muitas conquistas, né? Os dois têm muitas conquistas. Eu queria fazer uma correção, né? Que eu falei, se o Rogério desbancou o Marcos, desbancou o Everton, até que não, porque no pós-2000 o Everton tem mais que o Marcos de currículo. Né? Tipo, títulos, a Copa do Mundo. É que a Copa do Mundo pesa bastante, né? Pesa bastante. Mas, igual eu falei, essas duas Libertadores brasileiras, a Copa do Brasil, título pra caramba, que o Marcos provavelmente tivesse nesse time teria também. Não vamos ser injustos, né? O Marcos também teria esse título nesse Palmeiras de hoje. Mas, né, não deu sorte, cara. Eu posso dizer assim que são dois goleiros que o Everton demorou um pouquinho mais, né, pra despontar. O Rogério também teve seus momentos de dificuldade ali, por conta do São Paulo, que também sofria muito, né? Mas a gente vai até contar mais depois dos anos 2000, que aí já é o auge do Rogério Ceni, né? Enfim, liderança, tudo. O Everton vai também. Ele com a época. Né? Mas assim, eu vou de Rogério Ceni também. Mas se o Everton tivesse um mundialzinho, se ele tivesse defendido o pênalti do Havertz, rapaz, aí eu acho que ia pesar muito. Nossa, aí já era. Vamos lá então, agora final. Ederson, Rogério Ceni. Ai. Vota, Bruno, você primeiro. Eu vou no Ederson, né?
Pra mim, eu vou no Ederson. Pra mim, acho que é duas carreiras brilhantes, né? Mas Ederson ainda, pra mim, tem mais a oferecer do que o Ceni já ofereceu. Esse vai ser o critério. Ceni, né? Simples assim. Pelo mesmo que eu vim falando ali nas últimas, né? A carreira é muito mais sólida, os momentos decisivos mais difíceis, é mesmo que eu já falei nos outros. Nesse aí, pelo menos no critério dele, eu não mudei, não. E apesar de eu achar o Ederson, nossa senhora, eu acho que ele até tem muito do estilo, né? Ele é uma completão, né? Ele joga, tem flair, joga com a mão, joga pé, pega pênalti ali, ele tá... Acho que ele não precisa conquistar mais, mas com certeza ele vai, né? Acho que ele vai conquistar muita coisa, menos Copa do Mundo, coitado. Que é aquele negócio, né? É igual que a gente tá falando dos times, né? Uns puta goleiro, o pior momento da seleção, ele não vai dar, não. Não adianta nem sonhar. Ele tem que pegar simplesmente tudo. Exato. Vai, Maurício. Eu, com muito contragosto, voto essa final aqui. Às vezes o próprio sorteio dos confrontos eles agradou um pouco que chegou, mas a final é meio estranha mesmo. Com muito contragosto, eu voto e consagra Rogério Ceni, campeão do nosso primeiro torneio aí. Talvez o Ederson chegue lá e tal, seja mais no final, na soma de tudo. Mas eu já falei depois contra o Ederson no decorrer, né, dessa votação, então acho que fica claro que por conta da carreira consolidada do Rogério Ceni, tudo que conquistou, né, pelo São Paulo, enfim. Claro, eu falei também, o Ederson tem os méritos dele de chegar lá, ser um goleiro, tá no Manchester City, falei, aquele time do Guardiola, mas ele merece estar lá também, né? Ele conquistou esse posto. Queria só antes de finalizar, dar um destaque que a gente votou em 3 aqui, né? A gente, por mais que a gente tente ser imparcial, tem um pouquinho do coração falando, né? Tem os clubes aí que a gente torce. E faltou principalmente o Guilherme aqui, né, do time titular. Tem o Alan também, mas é santista também como o Bruno. E o Guilherme é palmeirense, que com certeza ia pesar em alguns confrontos. E eu acho que ia pesar principalmente nesse do Everton, né, agora. Porque ele ficou 2-0, mas no Barça foi 3-0. Mas esse foi 2-1. Então, e talvez em outros confrontos que ficaram 2-1. A gente teria que ver um desempate, alguma coisa, talvez entrar em consenso. Na final. Mas foi bacana. E a gente agora quer fazer mais, aí fica aí, depois a gente põe pra galera comentar, até a gente votar, porque a minha, até só para complementar, eu tinha deixado aqui que a gente segue nesses próximos programas, se vai ser o melhor goleiro internacional, que a gente vai fazer, mas não necessariamente na sequência, ou tudo do século XXI, para ficar mais fácil analisar, os piores, ou a gente passa para a próxima posição de brasileiros. Vai para ter uma sequência lógica de alguma... Vocês comentem aí o que vocês gostaram. Eu não concordei com o resultado. Já fica aqui, ó, polêmica. Você queria que fosse o Ares? Não, que fosse o Dida. Que seria justo também. Mas enfim, é isso, gente. O Bruno queria que fosse João Paulo. Comentem aí o que vocês querem para o próximo, enfim, gostaram do resultado, não gostaram, enfim. Deixa a opinião de quem vocês acham que deveria ter sido o melhor goleiro desse século XXI. O goleiro brasileiro. Agradecendo, Bruno Correia, Bruno Lopes, o Lucas esteve aqui com a gente. E até mais, até o próximo. Comentem aí, participem. Pode time de segunda. Valeu. Obrigado. Falou.